Bom dia, igreja. Bom dia, povo amado de Jesus Cristo. Estamos aqui para celebrar, para exaltar o nosso Deus. Estamos realmente nesse tempo ainda com o culto online, hoje ainda, mas nós acreditamos e cremos que a presença do Senhor se manifesta aqui e se manifesta também na tua casa e na tua história. E esse momento é o momento em que nós vamos orar e nós vamos consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu quero convidar você a ler um texto que está lá em Marcos, capítulo 12, do verso 41 ao verso 44. E diz assim a palavra do Senhor lá em Marcos. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão, colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Que texto maravilhoso aqui em Marcos, quando Jesus está sentado em frente do momento, como se Jesus estivesse no altar, e olhando para o coração e olhando para a atitude das pessoas que vinham ali ofertar. E o texto diz que pessoas vinham com um montante, com muito dinheiro, pessoas consagravam e colocavam ali nas caixas das ofertas, no gasofilácio, valores altos. E mais o que chama atenção naquele momento é uma pessoa que se destaca no meio daquela multidão. É uma pessoa, uma senhora, uma viúva que se destaca, que chama a atenção do Filho de Deus, que chama a atenção de Jesus em qual momento? Quando ela vem trazer 2 moedas que não tinham muito valor. Porque ela vem trazer aquilo que está dentro do coração dela. Ela está dizendo: eu não confio nessas 2 moedas. Eu confio no poder, eu confio no cuidado de Deus sobre a minha vida. Por que eu estou te falando isso? Porque você pode estar pensando aí na tua casa: pastor, eu estou passando um momento difícil. Como que eu vou ofertar? Como que eu vou contribuir? Como que eu vou participar do Alargando as Tendas? Como que eu vou ofertar algo para Deus se está me faltando tudo? E essa mulher, ela é um exemplo de fé, de uma mulher realmente que confia no poder da palavra de Deus. Deus, ele tem colocado no teu coração fé, uma expectativa nele. Então você tem que criar uma expectativa que Deus, que é o nosso provedor, vai realmente prover todas as tuas necessidades. Essa mulher, ela me ensina realmente que o coração dela não está preso no algo monetário, num valor ou no dinheiro. E às vezes o meu coração e o teu coração pode estar preso nisso. É isso que nós precisamos aprender nesse dia, nesse domingo de consagração. Entendemos realmente que Deus tem cuidado da nossa vida e nada vai estar nos faltando. E tanto aqui embaixo, aqui está aparecendo o Pix agora aí da igreja. E aqui em cima também nós temos aqui o QR Code. Mas qual é as outras formas, pastor? Você também pode entrar no site da igreja, você também pode fazer via aplicativo, você pode fazer via boleto bancário, cartão de crédito, da forma que você desejar. Mas não deixe de participar. Não deixe realmente de contribuir, de dizimar e de ofertar para a expansão do reino de Deus. Essa mulher, ela oferta para a expansão do reino de Deus. Mas ela ofertou 2 moedas, mas ela ofertou tudo que ela tinha para a expansão do reino de Deus. Vamos orar? Eu quero te convidar a orar nesse momento. Vamos orar pelos dízimos, sim, vamos orar pelas ofertas, vamos orar por cura, vamos orar pelo emprego, vamos orar pela nossa família, vamos orar pelos nossos impossíveis, vamos fazer um grande clamor ao Senhor. E eu quero orar aqui na igreja, eu estou aqui orando por você, mas eu quero te convidar, ore aí na sua casa. Os nossos intercessores estão no chat da igreja também, orando por você. Então coloque o teu pedido ali e receba toda a palavra de bênção que vai ser liberada sobre a tua vida, Senhor Jesus. Nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor. Quando nós olhamos para a nossa vida, Pai, a nossa expectativa, enquanto ela está em nós mesmos, ela nos frustra, nós somos frustrados. Mas quando nós colocamos a nossa expectativa de quem nós somos e do que nós temos no Senhor, essa expectativa muda, porque agora nós não estamos confiando no nosso braço, na nossa força, na nossa capacitação, na nossa inteligência. Não, Senhor. Nós decidimos como Igreja Batista do Bom Retiro confiar no Senhor,
confiar no sustento do Senhor, confiar no braço forte do Senhor, que se estende sobre a nossa vida e alcança a nossa casa, e alcança a nossa família, alcança nossas gerações, alcança a nossa linhagem, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque um dia o Senhor tocou nos nossos corações e nós tivemos a oportunidade de nos voltar para o Senhor, de confiar a nossa vida aos cuidados do Senhor, e o Senhor não nos decepciona, Pai, porque o Senhor cuida de cada um de nós, o Senhor tem cuidado da nossa vida, o Senhor tem cuidado da nossa história, e o Senhor vai continuar cuidando da nossa casa e da nossa família. Pai, abençoa aqueles que precisam de uma resposta do Senhor, pessoas que estão desempregadas, que estão colocando aqui no chat, que confiam no Senhor, que as portas do emprego se abram, para que elas tenham dignidade, Pai, para que elas tenham o recurso para colocar o pão na mesa, que nunca falte o pão na mesa dos teus filhos, Pai, mas que o Senhor, que é um Deus que provê todos os recursos e todas as nossas necessidades, possa prover agora o pão nosso de cada dia, Pai, na mesa dos teus filhos. Pai, dá condições, Pai, dos teus filhos realmente participarem dessa obra, mas também de pagarem as suas contas, dá dignidade aos teus filhos, mas principalmente, Pai, que o coração deles se voltem para o Senhor, que tenhamos corações transformados nessa manhã, corações regenerados, Pai, corações alcançados pelo teu amor e pela tua graça, Pai. Decidimos agora, Pai, nos posicionar como essa viúva, Pai, essa mulher que teve uma visão de fé realmente, de confiança, de crer realmente no Senhor, e ela vai lá e consagra o que ela tem. Então nós queremos nessa manhã consagrar a nossa casa, consagrar a nossa existência, consagrar os nossos filhos, consagrar o nosso trabalho. Nós decidimos consagrar tudo que temos aos pés do Senhor Jesus, como essa mulher fez, que nos ensinou nessa manhã, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz, Pai. Queremos abençoar os dízimos e as ofertas, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Continue nos dando um coração generoso, Pai, para participar da tua obra, porque o Senhor é generoso, o Senhor é um Pai bendito e um Pai amoroso. Nós te exaltamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos agora para a palavra do Senhor, uma palavra poderosa de Deus para a tua vida e para a tua casa. Olá, queridos, graça e paz, muito bom dia para você, para a sua família. Hoje nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus, e Deus colocou em meu coração ministrar durante todo esse mês uma mensagem sobre a transformação que nós sofremos quando nós nos encontramos com Jesus, e quando o Espírito Santo de Deus habita no nosso coração, e quando a palavra de Deus passa então a ministrar na nossa vida. Hoje eu quero trazer um dos testemunhos mais impactantes que as Escrituras Sagradas nos apresenta, de alguém que se encontra com o Senhor Jesus. Eu quero convidar você para que você ore comigo em nome de Jesus. Deus e Pai querido, o teu desejo é que nós sejamos transformados de glória em glória à imagem do teu Filho Jesus. Que essa palavra, Senhor Deus, no nosso coração, ela possa nos conduzir ao verdadeiro motivo do Espírito de Deus habitar em nós, que é que sejamos iguais ao teu Filho Jesus. Nós oramos assim, fica conosco, que nos abençoa. Amém e amém. Amém, queridos? Estamos vivendo ainda tempos de pandemia. O governo do estado não permite os encontros para essa semana aqui na igreja, estamos apenas no culto online, mas a partir da semana que vem já há a perspectiva da gente poder se encontrar em pelo menos 15% presencial. Nós vamos decidir ainda com a liderança da igreja, amém? Vamos lá, a palavra de Deus vai dizer, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele diz o seguinte: todos nós, com o rosto descoberto, nós nos olhamos como por espelho, sendo transformados de glória em glória na imagem de Jesus Cristo. Em Romanos, capítulo 8, verso 28 e 29, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, porque os que chamou também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho Jesus. Essa ideia de nos transformar em pessoas semelhantes
ou iguais a Jesus, nasceu do coração de Deus. O coração de Deus é um coração motivado a transformar você, a transformar a minha vida, a fazer com que nós sejamos, cada um de nós, um cristão, um discípulo de Jesus, alguém que parece muito com o Filho de Deus. E eu quero hoje trazer aqui um texto muito conhecido do livro de Atos, que é a conversão de Saulo de Tarso, que mais tarde vai ser denominado Paulo, o apóstolo Paulo, o grande evangelista, e Deus vai mudar o coração de um homem. Agora, não fique pensando que transformação é algo simples e rápido, porque não é. A transformação, ela dá trabalho, a transformação, ela leva tempo, e a transformação é para gente corajosa, é para gente que trabalha. Então tem muita gente que está na igreja hoje, que se converteu há 1, 2, 10 anos e não consegue experimentar da transformação, continua tropeçando nos mesmos pecados, continua errando das mesmas maneiras. Então eu quero, em nome de Jesus, que Deus possa falar ao seu coração, para que você entenda que é de glória em glória, né, que nós temos uma vida transformada. Amém? Diz assim, Atos capítulo 9, verso 17, Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou e foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus na sinagoga, dizendo: ele é o Filho de Deus. Todos que o ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Um homem de perseguidor, ele vai ser transformado em perseguido. Um homem de blasfemo, injuriador, ele vai ser transformado em alguém que anuncia com poder a palavra de Deus. Alguém que não tinha Deus, mas se encontra com Deus. Alguém que não tinha intimidade com Deus, tinha intimidade com a lei, mas não tinha intimidade com Deus. Ele é profundamente transformado por Deus. Essa é a história de Saulo. Ele pega cartas para perseguir os cristãos, e ele então toma um caminho em Jerusalém. Você olhando para Jerusalém, do chamado... tem um monte chamado o das Oliveiras, perdão, me deu um branco aqui. O Monte das Oliveiras, você olhando de frente, tem a Porta Dourada, tem a Porta de Sião, e na lateral tem a Porta de Damasco. Então a Porta de Damasco, do ladinho da Porta de Herodes também, tem a Porta de Damasco, ela aponta para o norte. E ali o apóstolo Paulo pega cartas e vai perseguir a igreja, vai lançá-los na prisão, vai violar a vida desses cristãos, porque ele tem um zelo pela lei e ele não consegue enxergar Jesus Cristo. No meio do caminho, Jesus aparece para ele e somente ele vê uma grande luz, somente ele ouve a voz do Senhor que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E aquele momento é o momento que ele experimenta uma conversão e a vida dele vai ser mudada. Como toda conversão, ele vai sofrer uma crise e depois disso a vida dele vai ser transformada. A santificação não é algo que acontece do dia para a noite. A santificação, quando você crê em Jesus, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você sim é santificado pelo sangue da cruz. Mas a santificação é um sentido, é um processo que leva tempo. Diz assim, Filipenses 3,12: não estou dizendo que já obtive tudo isso, mas que alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo Jesus me conquistou. A santificação é um processo
é um processo que vai progredindo. Aqueles pecados que você inicialmente não conseguia vencer, depois você vence, e aí daqui a pouco você vence outros pecados. Ele está dizendo o seguinte, quando ele escreve aos Filipenses: eu não estou dizendo para você que eu já cheguei à perfeição, mas eu estou buscando a perfeição, eu estou buscando me aperfeiçoar em Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele conhecedor, pregador do evangelho aos não-judeus, ele, em um determinado momento, ele tem que chamar Pedro para bater uma conversinha com Pedro, porque Pedro estava querendo judaizar a igreja, e o apóstolo Paulo falou assim: ó, para com isso, rapaz, nós somos salvos pela graça, nós não somos salvos pela obra da lei, não somos salvos pelo cumprimento da lei judaica. Então, o apóstolo Paulo é um homem que nos ensina a experimentar essa transformação de glória em glória. E a primeira coisa que deve acontecer para que essa transformação aconteça é que eu e você devemos responder ao chamado de Cristo. O Espírito Santo de Deus, você pode achar que não, mas o Espírito Santo de Deus, ele convence cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo. Há um ministério do Espírito Santo ao nos convencer. Ele fica assim, como que batendo assim nos ombros das pessoas, para que as pessoas se voltem para Deus, se reencontrem com Deus, se convertam a Deus. Então, o primeiro passo da transformação será obedecer ao chamado de Jesus Cristo. A religião pode reformar a pessoa, mas somente o evangelho vai transformar a pessoa. A religião dá para você um monte de regras para você obedecer. O evangelho transforma a tua vida de tal modo que você não vai precisar se esforçar para obedecer. A religião diz para você: faça isso, não faça aquilo. O evangelho transforma você para você fazer exatamente o que Deus tem chamado você para você fazer. Então, a primeira coisa que acontece com a gente, o primeiro passo para ser transformado de glória em glória é o quê? É responder ao chamado de Cristo. Existem 4 fases desse chamado. A primeira delas é o contato. Atos 9, de 3 a 9, diz assim: quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. De repente uma luz brilhou. O contato é aquele primeiro choque que você tem, que você percebe que você se encontrou com Deus. É a primeira coisa. Eu me lembro do dia que eu tive o contato, que eu ouvia Deus, porque os outros falavam. Eu estou falando aqui como Jó, né? Eu ouvia Deus de ouvir falar. Mas chega um dia que você enxerga o Senhor. Esse contato é o contato que você diz assim: olha, Deus existe e Deus, ele está me chamando para algo. Isso chama-se o primeiro encontro que a gente tem com Deus, mas isso não é conversão. Tem muita gente que vem na igreja, o pastor prega, ele tem um primeiro contato, mas ele não obedece ao chamado, ele nunca mais volta para a igreja. Ele tem uma lembrança que um dia veio na igreja, aconteceu alguma coisa, e ele, às vezes a pessoa é filho de crente, ele nasceu aqui no ambiente da igreja e nunca teve contato com Deus. Ele conhece o Deus que o pai dele conta. Em segundo lugar, é a confrontação. Diz assim: ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Vai chegar uma hora que Deus vai fazer uma pergunta para você. Ele sempre faz uma pergunta para a gente, sempre faz. Ele perguntou para Adão: Adão, onde tu estás, Adão? Como se ele estivesse brincando de pique-esconde. Deus sabia onde é que ele estava, mas a pergunta é: onde é que você se meteu, Adão? É isso. Ele perguntou, por exemplo, para aquela mulher adúltera: onde estão os teus acusadores? Ele sempre faz uma pergunta. São perguntas que mexem com a gente, são perguntas que nos confrontam. Ele perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Você me ama, Pedro? Você tem certeza? Você me ama? Essas perguntas são perguntas que nos confrontam. O que você está fazendo com a tua vida, querido? Onde que você está desperdiçando uma vida que Deus te deu? O que você está fazendo com ela? A terceira fase do chamado é a conversão. E ele continua dizendo: quem és tu, Senhor?
perguntou Saulo, e a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estão com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviu uma voz, mas não viu ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então conduziram pela mão até Damasco. A conversão, gente, é tão impactante na vida da gente. Eu lembro do dia que eu me converti. Minha mãe, uma mulher muito cheia da graça de Deus, ela me levava toda semana, 2, 3 vezes. Ela falava assim: vamos para a igreja para falar com o papai do céu. A minha mãe que trouxe para o meu coração o temor do Senhor. Foi minha mãe que me ensinou a buscar a Deus. Ela se esforçou muito nesse tempo, mas isso não bastou, eu precisei ser confrontado. E eu precisei me converter. Um dia, eu lendo a Bíblia, eu lendo a palavra de Deus, eu fui confrontado e houve então uma conversão. Falei: eu não aguento mais, eu não suporto mais viver do jeito que eu vivi. Talvez se você é crente e filho de crente, você não sabe do que eu estou falando. Você não sabe o que é isso. Então você experimentou um pai, uma mãe que te conduziram num caminho de bênção, e é ótimo ser filho de crente, mas você nunca olhou para trás e falou assim: mas que besteira que eu fiz na minha vida, mas que bobagem que eu estava fazendo. A conversão é justamente isso, é voltar, é você tomar uma direção contrária da vida que você estava levando. A conversão, ela vem carregada de arrependimento. A conversão, ela vem carregada de desejo de não fazer mais com o que você fazia, de não andar mais com quem você andava. A conversão, ela muda a história da gente, de fato. E a quarta fase do chamado é a consagração. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu, nem bebeu, coisa alguma. Então, ele ficou ali, dentro desse ambiente de busca, de consagração. Ele não comeu, ele não bebeu, ele continuou, apesar de estar cego. Esse encontro com Deus trouxe para ele uma cegueira momentânea, ainda que durou aí 3 dias, mas ele se consagrou a Deus. Ele falou assim: não, eu tenho que buscar o Senhor, porque a minha vida está muito torta. Em segundo lugar, quando um homem e uma mulher, ele é transformado de glória em glória, ele deve romper com o seu passado. Ele deve romper com quem ele era no passado. Ele deve entender que havia um homem lá atrás que deveria ser despojado para que nascesse um outro homem. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Em João, capítulo 3, a partir do verso 3, verso 5, a Bíblia diz: se você não nascer de novo, se você não nascer do Espírito, você não vai ver e não vai entrar no reino de Deus. Tem muita gente que não sabe o que é nascer de novo. Tem muita gente que pensa que nascer de novo é ser batizado. Não é. Tem muita gente que pensa que nascer de novo é mudar de religião. Não é. Nascer de novo é quando o Espírito de Deus gera no teu coração uma nova criatura. É isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 2:20. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na fé, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, existe em nós uma nova criatura. Eu me lembro, eu me converti, eu me entreguei a minha vida a Jesus no domingo, e na segunda-feira eu não era mais eu. É interessante isso. No domingo, foi um domingo de um culto da noite, foi o primeiro culto da noite que eu fui. Eu só ia na escola bíblica dominical, eu assistia a escola bíblica e depois eu ia embora. E aí, num domingo à noite, eu entreguei minha vida ao Senhor. Na segunda-feira, eu já tinha sido transformado. As coisas os valores que eu tinha, não eram mais os mesmos valores. A maneira como eu pensava não era mais a mesma forma de pensamento. Então, você deve romper com aquela pessoa que ficou no passado. Você não pode dizer assim: não, mas eu nasci assim. Não, mas você sabia que eu era assim quando você me conheceu. Querido, o passado da gente precisa ficar no passado. Você deve queimar as pontes com o passado, porque o passado da gente é um passado que só aponta para a gente
uma denúncia de condenação. O passado que contém Atos 8:3, Saulo, porém, procurava destruir a igreja, ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. O apóstolo Paulo tem um passado que Calvino chama ele como um animal violento. É isso que Calvino chama. O apóstolo Paulo, antes de se converter, ele era um animal. No Salmo 80, inclusive, há uma palavra para destruidor, dizendo assim, os javalis, eles destroem a lavoura. O apóstolo Paulo, ele queria destruir, aniquilar. O espírito que estava nele não era o espírito do Senhor, era um espírito de destruição, como era o espírito que estava dentro de João, quando João dizia, Senhor, vamos orar para que fogo do céu caia e mate os samaritanos. Querido, Jesus falou assim, olha, vós não sabeis de que espírito vós sois, porque o Filho de Deus não veio para destruir os homens, mas veio para salvar os homens. Tem algumas pessoas que me escrevem e-mails, que me mandam mensagens, que descobrem até o meu número de telefone, pedindo para eu orar para outras pessoas que perseguem eles, que mate, pastor, ora para Deus matar essa pessoa. Gente, essas pessoas não foram transformadas, não são pessoas que se converteram, é gente que ainda está vivendo em adultério dentro da igreja. É gente, esses dias uma moça me mandou uma mensagem pelo Instagram, ela falou assim, pastor, eu estou apaixonado por um homem casado, e o homem casado está apaixonado por mim, o que eu faço? Falei, minha irmã, vai se converter, isso não é coisa de crente. Então são pessoas que estão assim, experimentando viver perto de Deus, mas não são transformadas pelo Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, ele conhecia tudo da religião judaica, ele conhecia a palavra de Deus, mas ele interpretava a palavra de Deus segundo a sua conveniência. Então, o passado dele, resumido, está aqui em Atos 9, 1, 2. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos, ele respirava desejo de morte. Pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres, que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Se eu pudesse resumir o passado desse homem, está nisso aí. Um homem zeloso com a lei, mas um homem infrutífero quando se fala do fruto do Espírito Santo. Ele só queria saber de matar. Ele só conseguia enxergar isso, ele não conseguia enxergar o amor de Deus para a salvação. E aí, quando ele vai testemunhar para o rei Agripa, ou Agripa, dependendo da sua versão, ele diz muitas vezes, Atos 26, 11, providenciei que fossem castigados nas sinagogas, a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência, que os perseguia até em cidades estrangeiras. O apóstolo Paulo, ele conhece o passado dele. Ele está dizendo o seguinte, que ele usou de violência, de prisão, ele chamou pessoas para ajudar ele, para cooperar com ele, para quê? Para denunciar quem era cristão. Essa perseguição, gente, estava dentro do coração dele. Ele queria acabar com a obra de Deus, com a força dele. Só que aí ele vai tomar um tombo do cavalo ao se encontrar com o Senhor, e a vida dele vai ser mudada. Essa transformação foi que fez que ele tivesse um rompimento com o seu passado. Em Atos 9, 21, nós lemos, todos os que ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocam o nome do Senhor, o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não vem aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A transformação que a gente tem causa o quê, gente? Causa espanto, deixa as pessoas admiradas. Quando você se converte, você não é mais a mesma pessoa. A tua mãe vê que você se converteu. O seu pai vê que você se converteu. Os seus irmãos veem que você se converteu. As pessoas no colégio veem, eu me lembro disso. O meu pai foi me visitar para perguntar: o que aconteceu com você? Você sempre foi certinho, sempre foi correto, sempre foi estudioso. A minha vida, gente, era uma vida, fica pensando que eu fui um perdido, que eu não fui, não.
Eu vivi uma vida, gente, eu buscava viver uma vida de santidade, mesmo sem ser crente. Eu buscava uma vida com temor do Senhor. Sempre fui marido de uma só mulher, sempre fui. Eu nunca fui de festa, de gandar, eu nunca usei droga na minha vida. Nunca, não sei nem o gosto, não sei nem o cheiro. Então não fica pensando assim que o pastor era o perdido. Nunca fui, eu tinha 23, 24 anos quando me converti. Mas quando eu me converti, algo aconteceu dentro de mim. A minha mãe perguntou: filho, você está com uma doença grave, você está morrendo, está com um câncer aí, uma doença terminal. O que está acontecendo? Você não precisa disso não. Minha mãe, ela ficou surpresa, ficou admirada. Naquele primeiro mês de conversão, eu li o Novo Testamento inteiro, eu já comecei a falar de Jesus para as pessoas, naquele mesmo mês. E aí tinha um monte de crente que andava comigo, que eu nem sabia que era crente, que vivia em pecado, e perguntava assim: mas como é que você conhece tanto da Bíblia? Se eu estou aqui e não conheço, eu sou crente desde o nascimento aqui, e eu nunca conheci. Então, a transformação faz você romper com o passado, você sepulta o passado, aquele homem velho não existe mais, aquela mulher antiga, sem Deus ela não existe mais. Amém, gente? Deus, Ele é que muda o nosso passado. Em Gálatas 1:13, e do verso 22 a 24, o apóstolo Paulo diz: vocês sabem como eu era quando eu seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus, não medi esforços para destruí-la. As igrejas em Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente, sabiam apenas o que as pessoas diziam. Aquele que nos perseguia agora anunciava a mesma fé que antes tentava destruir, e louvavam a Deus por minha causa. Ou seja, quando você se converte, gente, o apóstolo Paulo parece que ele está falando de mim mesmo. Eu olho para esse homem aqui, gente, como eu zombei de crente, como eu ironizei os evangélicos, como eu dizia: ó, crente é tudo pobre, é tudo feio, é tudo burro. Eu falava isso, eu dizia isso das pessoas. Eu aprendi a zombar deles. Os três, assim, pessoas mais zombadoras, um amigo meu que hoje é coronel também, Macedo, e coronel Costa, nós três, a gente bagunçava, os três foram os primeiros a se converter. Foi primeiro Macedo, depois eu e depois o Costa Melo. Nós três nos convertemos. Então, quer dizer, a experiência da conversão, esse encontro que transformador faz com que o nosso passado ele seja sepultado. Hoje nós nos encontramos e a primeira coisa que a gente faz, a gente ora um pelo outro, a gente testemunha do que Deus está fazendo na vida da gente. Em terceiro lugar, a transformação faz você se relacionar em comunhão com a igreja. Não venha com essa história de que eu vou ser crente em casa, que eu não preciso da igreja. Eu tenho visto assim muita gente publicando nas suas redes sociais e dizendo assim: não, eu fui na praia, eu fui num clube, eu fui num hotel, eu fui no supermercado, eu fui jogar bola, e não vem para o culto. E aí diz: não, no culto eu posso pegar. Gente, o povo anda de ônibus, anda de metrô. Esses dias eu andei de avião, aí estava lá, eu na fila do check-in, aí a moça: por favor, um passo atrás, você tem que ficar 1,5 metro de distância. Eu dei um passo a mais. Aí quando chega no avião, o sujeito senta do meu lado, roncando, babando. Então, quer dizer, a gente dá desculpas, a gente sabe, eu sou um homem que eu nunca vou orientar a desobediência civil. Pelo contrário, a Bíblia diz que a gente deve obedecer aos governantes. Mas quando diz assim, ó, vamos ficar em casa, todo mundo fica em casa convenientemente. Aí sai também convenientemente. Eu quero ir no supermercado, eu quero viajar de avião, eu quero passear. Ele vai, mas quando é para a igreja, ele diz não. E aqui você vai aprender uma coisa: vidas transformadas são vidas que são anexadas à igreja, que vivem em comunhão com a igreja. Nem mesmo o grande apóstolo Paulo, ele caminhou sozinho. Não, ele caminhou sempre com a igreja. Ele era enviado pela igreja, que é a igreja que te discipula, é a igreja que te batiza, é a igreja que te consagra, é a igreja que te leva ao ministério. Gente, é a igreja que te abençoa. Salmo 133 diz que é na igreja que Deus ordena a vida e a bênção para sempre. E aqui diz Atos 9, de 8 a 19, Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então conduziram pela mão até Damasco, lá ele permaneceu cego
por 3 dias e não comeu, nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo, olha aqui, ó, primeiro contato com a igreja, chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão que um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu, Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse, vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Ananias foi ao encontro de Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho para cá e me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e a sua visão foi restaurada. Então ele se levantou e foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo ficou em Damasco e Jerusalém. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Querido, estão vendo o que aconteceu aqui? O apóstolo Paulo, ele se converte, mas ele é transformado de glória em glória no contato com os discípulos. Ele é discipulado, ele fica com os discípulos, ele é batizado, ele recebe o dom do Espírito Santo na igreja. Querido, você não vai receber o dom do Espírito Santo em lugar nenhum que não seja na igreja. Eu não estou falando que é no templo, não é isso. Pode ser numa célula na tua casa, pode ser numa reunião de oração, você pode ser numa reunião de oração no monte, pode ser numa reunião de oração dentro da sua casa, dentro da sua cozinha, dentro do seu quarto. Aqui, esse homem nos ensina que nós precisamos de um lugar para amar e ser amado. Nós precisamos de um lugar onde nós somos abençoados. E Deus escolheu a igreja para isso. Então, o apóstolo Paulo, ele, ao ser confrontado com Deus, ao se converter a Deus, o próximo passo que ele dá, o que é? É se unir à igreja. Então não tem jeito de você viver aqui uma experiência de encontro com Deus sem ter a experiência da comunhão com Deus. A Igreja Batista de Bom Retiro, gente, vocês não sabem o esforço que nós estamos fazendo para poder expandir a igreja através das redes sociais, através do Rota Membresia. O Rota Membresia, ele nasceu no coração dessa igreja. Hoje nós temos um time de integração. O pastor Paulo Vecha tem tentado, assim, com todo carinho, integrar vocês, mesmo à distância, a comunhão da igreja que é santo ao Senhor. Que você não pode viver sem igreja, você não pode viver afastado do corpo de Cristo. Jesus é o cabeça e nós somos os membros do corpo. Se você ficar longe da igreja, você está longe do cabeça, está longe de Jesus. Então, se nem o apóstolo Paulo, se nem ele, gente, viveu sozinho, como é que você está vivendo? Agora, sim, tem muita gente que foi ferido dentro da igreja, porque a igreja é formada por gente. Tem muita gente que chega na igreja sonhando com coisas e é frustrado. Não, porque eu tenho um ministério e eu vou para a igreja para desenvolver o ministério. Aí você sai, vai entrar na igreja e aquela igreja não tem a vocação para o ministério que você tem. Aí ele sai e fica pulando de igreja em igreja, tentando se encaixar numa igreja que vão aceitar o ministério dele. Gente, não é nada disso. Isso é um erro. A gente não está na igreja para fazer o que a gente quer. A gente está na igreja para fazer o que Deus quer. Ananias, o discípulo, não queria ir orar pelo apóstolo Paulo. Ele fala o seguinte: esse homem respira ódio. Deus fala assim: vai lá e ora por ele, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou chamando esse homem escolhido por mim, para que ele sofra pelo meu nome. Ele vai levar o meu nome aos gentios. A Bíblia diz, a gente leu aqui em Gálatas capítulo 1, que o apóstolo Paulo foi escolhido no ventre da mãe. Agora, tem muita gente que não está na igreja porque ela não concorda com o ministério. Querido, então, vá para uma igreja que você concorde com o ministério, mas não fique fora da igreja.
Porque fora da igreja você está fora da cobertura do Senhor. Fora da igreja você está fora da proteção do sangue da cruz. Fora da igreja, a igreja não é lugar de perfeitos. A igreja é lugar de pecadores. Ah, pastor, eu pensei que a igreja fosse um monte de perfeito. Não é não, querido, não é não. É pecador igual a você. Seja bem-vindo, que você também é pecador. Mas o nosso lugar é aqui dentro. Número 4, quando nós somos transformados de glória em glória, a palavra de Deus, ela muda a nossa mente. Gente, se há algo que mudou meu coração, foi o meu esforço pela palavra de Deus. Eu acho impressionante a quantidade de crente que não lê um capítulo da Bíblia por dia que seja. Aí tem muita gente que fala assim, ai pastor, só conhece um monte de versículo de cor. Claro, eu mergulho na Escritura. Eu amo a palavra de... Gente, sabe alguém que você ama ouvir falar? Eu amo ouvir meu pai falar. Eu sempre digo que Deus é a pessoa mais empolgante que existe. Eu leio a palavra de Deus, eu dou risada, eu fico aleluiado, meu coração se enche de esperança, se enche de alegria. Quando você tem a palavra dentro de você, você não fica com medo. Deus falou para Josué, olha, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, não tenha medo. Se você obedecer, você vai prosperar em tudo que você fizer. Pensa um homem, Josué, ele nunca perde uma batalha. Pode procurar, ele não perdeu uma batalha. Josué, rapaz, ele não quebra uma unha em combate. Ele não ganha um arranhão. Agora, o povo se importa mais. Eu não estou falando que você não pode ter rede social. Pode ter rede social. Você pode ver televisão. Você pode ver aí as tuas séries de TV. O que você não pode é só fazer isso. Então, o povo hoje tem tempo para tudo e não tem tempo para a palavra. Aí a mente não é transformada. Então, o apóstolo Paulo, ele tem aulas no anonimato. A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Depois de um certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Dia e noite vigiava a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo, mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns de seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto. Gente, preste atenção. Talvez você não tenha entendido aqui. Ele se converte no capítulo 9. Ele fica sendo discipulado ali por Ananias. Ele é batizado. Ele é cheio do Espírito Santo. Ele já estava ali vivendo uma experiência com o Espírito Santo tremenda. Ele começa a pregar no mesmo capítulo 9. Você está entendendo? Esse homem mergulhou na Bíblia de tal modo que ele deixava desconcertado os judeus e provava, Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, ele é o Yeshua HaMashiach, ele é o Cristo. Esse homem, ele se tornou tão poderoso na sua pregação que queriam matar ele. Vamos calar a boca dele, já que a gente não consegue viver o que ele está vivendo, vamos matar ele. Então, gente, esse homem, ele mergulhou na Escritura. Querido, para você ser transformado, você tem que conhecer a Bíblia. É interessante, eu me converti lendo o livro de Provérbios, é muito interessante isso. Eu comecei a ler Provérbios, gente, quando chegou lá pelo capítulo 20 e pouco, eu não tinha mais sossego. A palavra de Deus, ela começa a martelar você. Há um autor que escreveu um livro, Como Estudar a Bíblia Sozinho, chamado Tim LaHaye. Ele é muito famoso na América, escreveu uma série de ficção gospel, chamada Deixados para Trás. Ele tem muito material bom, O Ato Conjugal é um livro dele também. E eu li esse livro dele, e ele fala o seguinte no livro, Como Estudar a Bíblia Sozinho, porque ele estava no anonimato. Ele diz assim, leia a Bíblia para ser salvo. Leia a Bíblia para ser sábio. Creia na Bíblia para ser salvo e pratique a Bíblia para ser santo. Sabedoria, santidade e salvação estão na Escritura Sagrada. Se você não se esforçar, se você não parar, não, agora é a hora do meu devocional. Se você não acordar e organizar a sua vida, você nunca vai ter tempo para a Bíblia. Você entendeu isso? Deus quer usar você como usou o apóstolo Paulo. Ele teve aulas no deserto. Gálatas 1,15, olha, contudo, antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça.
Eu estou aqui ministrando para vocês, eu estou vendo um menino aqui na minha frente. Está aqui, está mexendo aqui. Deus chamou esse menino aqui para ser pastor no ventre. Está na cara dele, assim, é algo, ele pode brincar, mas está ali, está na cara dele. Ele não sabe ainda, ele não imagina ainda, ele acha que ele vai ser repórter, mas há um chamado. Deus me chamou no ventre da minha mãe. Gente, antes de eu nascer, ele já sabia disso. Antes de eu nascer, tem lá o Tiago Camilo, por exemplo, o irmão aqui, filho de pastor, neto de pastor, sobrinho de pastor. Existe um caldo derramado sobre ele. Ele tem assim umas piadas que ele faz, que são sarcásticas, mas o coração dele pertence ao Senhor. Sabe aquele moço que você vê assim, ó, daqui a pouco Deus transforma, Deus vai estar assim, bater de frente com um trem a 300 km por hora, e aí daqui a pouco ele desconcerta e fala, Senhor, o que tu queres que eu faça? Então é assim que funciona. Mas você precisa o quê? Ter as aulas com Deus no deserto. Foi agrado dele revelar seu filho a mim, para que eu anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, eu não consultei ser humano algum, tampouco subiu a Jerusalém para pedir conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, fui à Arábia, fui para o deserto da Arábia Saudita, e depois voltei à cidade de Damasco. Gente, eu me converti, e no período mais difícil, eu me converti tipo em novembro, e eu tive que me virar sozinho. Em dezembro, o pastor saiu de férias, meu discipulador saiu de férias, eu praticamente, naquele mês de conversão, eu fui sozinho buscar o Senhor. Você passa por um deserto, por uma solidão, mas você se encontra com Deus. O apóstolo Paulo, ele também teve aula aos pés dos apóstolos. Se você que tem um chamado, você precisa ir para o seminário. Você vai precisar do seminário. É o seminário que você vai aprender da sabedoria daqueles homens que vieram antes de você. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com o discípulo, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Nós precisamos nos dobrar, nos humilhar aos pés daqueles que vêm antes de nós e aprender com eles. O apóstolo Paulo, apesar de ter tido um mergulho nas Escrituras, ter ido para o deserto, ele aprende com os seus pastores. Ele tem um discipulador. Aqui você precisa de uma célula para alguém te discipular. Você vai precisar disso. É necessário. O interessante é que tem gente que quer ter célula, mas não quer participar da visão da igreja. Tem gente que quer ter célula, mas não quer caminhar na visão da igreja. O pastor prega uma mensagem do domingo, ele quer pregar outra coisa, ele quer falar outra coisa. Essas pessoas nunca foram discipuladas. O apóstolo Paulo, ele vai romper aqui, no ministério poderoso. Você vê que ele prega, metade do Novo Testamento quem escreveu foi ele. Por quê? Porque foi um homem que cumpriu o propósito de Deus. Então, passado 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro. Olha só, agora ele vai ser discipulado. Com quem permaneci 15 dias. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Afirmo diante de Deus que ele escreva não é mentira. Número 4, ou último. Qual o último momento dessa transformação de glória em glória? É quando você começa a testemunhar com poder. Olhe para mim. As pessoas só vão acreditar em você quando você viver o que você prega. Quando você viver o que você prega, as pessoas vão falar assim, não, verdadeiramente, esse homem é um homem de Deus. É só assim. Ele vai testemunhar com poder. Ele começa a testemunhar o evangelho. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus na sinagoga, dizendo, ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexo, provando que Jesus é o Cristo. Gente, ninguém começa com pregação poderosa, isso não existe.
Você vai crescendo em fé. Hoje, depois aí de décadas de conversão, eu chego na igreja, algumas igrejas me convidam, pastor, vem pregar. Eu pergunto assim, pastor, você quer que eu pregue em que área? Família? Quer o ensino? Quer que eu pregue na área do perdão? Quer que eu pregue na área da amargura, da depressão, do suicídio, do pânico, da libertação, da fé, da salvação? Não há nenhum problema. Por quê? Por que a mensagem se torna poderosa? Porque o testemunho de vida está agarrado com a gente. São tantas experiências que você tem, é tanta gente que você socorre, são tantos atendimentos que você faz. Você aprende com os seus tropeços, você aprende com os seus erros, com as suas infantilidades. Você aprende com as infantilidades dos outros. Eu me lembro de um jovem comigo, um garoto, ele tinha a minha idade, 20 e poucos anos, 24, 23 anos. Ele tocava muito bem, cantava muito bem, pregava muito bem. Ele falou assim, eu vou sair em missão. E esse jovem foi para uma missão. Saiu do país, foi lá pregar. Gente, esse moço, ele voltou arrasado. Por quê? Porque ele não estava pronto para ser missionário. Ele estava só fugindo das dores dele, estava só fugindo do passado dele, ele estava fugindo da família dele, ele estava fugindo do passado dele. Ele nunca teve um encontro com Deus, apesar dele querer fazer a obra de Deus. O testemunho poderoso, ele vem por quê? Pelo tempo que você tem de amadurecimento com fé. E é por isso que nós somos transformados de glória em glória. Então a mensagem do apóstolo Paulo no início era uma, e era impactante, mas depois ela se torna poderosa. Por quê? Porque a transformação que o Espírito faz em nós, faz com que a gente viva o que a gente está pregando. Você entendeu isso? Deus tem um chamado para mim, Deus tem um chamado para você. Eu e você somos chamados para ministrar a palavra de Deus, somos chamados para viver a palavra de Deus, somos chamados, na sequência, você é chamado por Jesus Cristo para uma conversão. Em segundo lugar, você tem que sepultar o teu passado no passado, e aquele homem velho tem que morrer, através do novo nascimento. Depois, você vai precisar se envolver com a igreja. Se você não se envolver com a igreja, querido, você nunca vai ser discipulado, para que depois o teu testemunho seja poderoso, de glória em glória. Deus nos chama de glória em glória. Para quê? Para que com o rosto descoberto, olhando como por um espelho, sejamos transformados como Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, eu quero orar pela sua vida. Se você precisa de oração, pastor, Deus falou muito comigo, você vai colocar aqui o seu pedido de oração. Ninguém que ouve as mensagens da gente fica sem oração. Nós temos um time de intercessão que vai orar por você. As suas orações vão ser anotadas, copiadas, e nós vamos orar pela sua vida. O time de intercessão da Igreja Batista do Bom Retiro vai orar pela sua vida, amém? Se você quiser ser membro da Igreja Batista, aí logo no primeiro link da descrição do vídeo, tem aí Rota Membresia, clica no link, você vai ser muito bem recebido, amém? Agora, se você quer dizer assim, Jesus, eu quero te receber como Senhor da minha vida, eu quero te receber como Salvador da minha vida, eu quero ter um encontro, como o apóstolo Paulo teve, eu quero ser jogado no chão a ponto de eu ouvir tua voz, de ver o brilho do Senhor. Eu quero ser discipulado como Paulo foi discipulado por Ananias. Eu quero ser batizado, querido, nós vamos ter batismo aqui na igreja, como o apóstolo Paulo foi batizado. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo foi cheio do Espírito Santo. Eu quero testemunhar com poder na minha casa, para que todo mundo veja e fique maravilhado do que Deus fez na minha vida. Eu quero, em nome de Jesus, testemunhar com poder e pregar com poder, como o apóstolo Paulo fez. Se você quer isso, querido, você pode digitar aí amém, amém, na descrição do vídeo. Nós vamos orar por você. Coloca a mão no teu coração. Senhor Deus e Pai, tua palavra foi pregada hoje, Senhor. Tua palavra, ela não vai mudar nunca, Senhor Deus. Tua palavra é verdade. E aqui nós vemos um homem transformado. Queremos, assim como o apóstolo Paulo foi impactado pelo Senhor, assim como ele teve um encontro com o Senhor, queremos nos encontrar contigo, queremos ouvir a sua voz, queremos
ser levados a homens e mulheres de Deus que nos discipulem, segundo a palavra de Deus. Queremos te conhecer, Pai. Queremos mergulhar nas Escrituras e te conhecer o Senhor como Deus. Pai, eu quero, em nome de Jesus, ser aliançado com o Senhor. Eu quero fazer parte da igreja do Senhor. Eu quero receber do Senhor a bênção e a vida para sempre. Eu quero testemunhar com o poder do Senhor. Assim, Pai, ouve minha oração, meu clamor. Não esquece de mim, Senhor Deus, que o dia da salvação está cada vez mais próximo. Mantenha o meu coração puro e limpo diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus o abençoe. Tenha um dia cheio da presença do Senhor. E não se esqueça, quando você vier a Curitiba, o nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Deus te abençoe e fique na paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida. Amém? Fica com Deus. Um bom dia para você, fica na paz.